Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando sobre a formação do antigo regime, destacando aí o absolutismo e o mercantilismo. Então nós vamos ver como foi a formação do antigo regime. O antigo regime é a denominação do sistema político e social que surgiu na Europa. Antes do antigo regime, nós temos aí o feudalismo. O feudalismo é o nome dado à forma de organização social e econômica vivenciado na Europa no século X a XV, tá? E o feudalismo, ele surgiu com a crise do Império Romano, onde começaram a ter as invasões dos bárbaros. Essas invasões acabaram levando muitas famílias a procurar abrigo e proteção. E essa proteção foi encontrada na zona rural, nas grandes propriedades. Assim, o poder que era centralizado do Império Romano começa a fragmentar. Surge então a sociedade feudal. As características da sociedade feudal, podemos destacar o modo de vida rural, o poder descentralizado, ou seja, concentrado agora nas mãos de cada proprietário de terra, que chamamos de suzerano ou senhor feudal, e quem recebia o feudo, ou seja, o lote de terra dentro aí dessa propriedade, era chamado de vassalo. Então nós vemos uma ligação, uma relação de servos, né? Os servos, ele tinha uma relação de fidelidade com o seu senhor, e a sociedade estava organizada aí, né? Na classe os servos, a nobreza e o clero. A formação do antigo regime. Então, a partir do século XI, na Europa, houve um grande aumento da produção agrícola e do número de moradores das cidades. E começaram a surgir excedentes agrícolas e produtos artesanais. Então, os burgueses foram se tornando mais numerosos e influentes. E essas transformações provocaram uma crise no sistema feudal. Então, pessoal, o feudalismo, ele tornou-se insustentável com o tempo. E com o crescimento da população, surgiu uma nova classe social que estava interessada no comércio. É o que nós chamamos de burguesia. Então, o povo já acabou saindo aí da zona rural e indo para as cidades. E isso ocasionou um renascimento urbano. A burguesia e a nobreza se apoiam. Então, nesse contexto de crise do sistema feudal, parte da nobreza e alguns grandes mercadores buscaram a proteção e o apoio dos reis. Então, os burgueses passam a apoiar os reis para que eles promovessem mudanças que estimulassem as relações comerciais. E os reis estimularam os negócios burgueses, desfazendo parte dos empecilhos feudais. Nós vemos aí uma troca de favor. E com isso acabou surgindo uma centralização política. Então, com o apoio da burguesia e de parte da nobreza, acabou aí fortalecendo o poder dos reis e possibilitou aos poucos a centralização política dos reinos, que acabou aí constituindo, em estados, ou seja, grandes extensões territoriais que tinham suas próprias leis e um governo forte e centralizado. Então, no feudalismo, o poder acabou sendo descentralizado. Aí, novamente, o poder se torna centralizado. Então, esse contexto histórico aí, que ocorreu principalmente na França, ele ficou conhecido como Antigo Regime. E por causa do grande poder exercido pelos reis, as monarquias europeias ficaram conhecidas como absolutas. E o conjunto dessas práticas políticas estabelecidas pelas monarquias foi chamado de absolutismo. Então, o absolutismo é uma política caracterizada
pela centralização do poder em torno da figura do rei. Então, o absolutismo é um regime político que defende que o monarca deve obter um poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. O poder concentra somente nas mãos dele. Aqui nós temos um exemplo aí de um rei, né, o Luís IV, que acabou aí com o tempo entrando em crise, né, a França, mas é assunto para uma outra aula. E com isso, pessoal, a partir do século XVI, muitos estados modernos adotaram determinadas práticas econômicas que mais tarde ficaram conhecidas como mercantilismo. E a principal característica do mercantilismo era que ela tinha uma forte intervenção do Estado na economia. Então, o que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas que foram adotadas pelos Estados europeus entre os séculos XVI e XVIII. O objetivo dessas práticas mercantilistas era acumular riquezas para fortalecer o poder real. E nós vimos aí características principais. O protecionismo, né, era uma das características do mercantilismo, onde o rei decide e controla os negócios do Estado para proteger seus interesses. Então, o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, né, que foram desenvolvidos na Europa, tá? E onde tinha intervenção do Estado na economia. Que práticas eram essas? A gente vai ver que havia o metalismo, onde eles acumulavam metais preciosos, a balança comercial favorável, que tinha a intenção de importar, comprar, né, menos e exportar, ou seja, vender mais. Aí nós temos a balança comercial favorável, né, diminuir a importação e aumentar a exportação. Com isso, o dinheiro acaba ficando, né, dentro do Estado. Então, um resumo geral do mercantilismo. Foram medidas adotadas para acumular capital, dinheiro, ouro, moeda e buscar, né, em busca de riquezas. Tinha forte intervenção do Estado na economia, né? Que medidas foram essas, né? Ou seja, quais foram as práticas do mercantilismo? O primeiro, o metalismo, que foi a acumulação de ouro e prata, a importância de um estado, de um país, de um reino, né? Ela era medida pelo acúmulo de ouro que ela tinha, tá? O protecionismo, que eram barreiras alfandegárias, onde restringia as importações, impondo pesadas taxas alfandegárias aos produtos estrangeiros, ou até mesmo proibindo que certos artigos fossem importados. Outra medida, outra característica, né, é a balança comercial favorável. Com o mercantilismo surge pela primeira vez o conceito de balança comercial, uma vez que os países se veem forçados a desenvolver ao máximo as exportações de produtos que são pagos em ouro e prata e reduzir ao mínimo possível, assim, as importações. E o colonialismo, que é o exclusivismo comercial. Nós temos um exemplo de prática mercantilista no Brasil, foi o Pacto Colonial entre Brasil e Portugal, onde o Brasil só poderia comprar e vender mercadorias de Portugal. E no antigo regime, havia divisão social, que a sociedade, ela estava dividida em camadas sociais distintas. Então, as pessoas faziam parte de uma camada social de acordo com suas condições políticas e financeiras. Então, na França, por exemplo, as camadas sociais eram chamadas de estamentos ou estado. Então, no primeiro estado estava o alto e o baixo clero, que eram os nobres, né, que se tornavam religiosos, padres, bispos, e eles tinham privilégios privilégios e prestígio, né?
E no segundo estado, tínhamos aí a nobreza, que eram os príncipes, condes e barões, os donos de terras que tinham cargos, que faziam parte da corte e os que mais geravam custos aí para o restante da população. E no terceiro estado, tínhamos aí o restante da população, os que não compunham nem o segundo e nem o primeiro estado. Eram os que trabalhavam, os que pagavam impostos e os que serviam o exército. Então, pessoal, com base nessa aula, vocês vão copiar e responder as questões abaixo, ok? Ficamos por aqui, até breve.